Ninguém nunca te disse isso de forma clara, direta e honesta. Então, eu vou dizer agora. Você não deve nada a ninguém, nem explicação, nem justificativa, nem presença forçada, nem sorrisos que não sente, nem lealdades que não são recíprocas. Você passou tempo demais vivendo como se estivesse em débito com o mundo, como se precisasse pagar algo pelo simples fato de existir, tentando agradar, se encaixar, ser aceito, ser escolhido, ser lembrado. Mas a verdade é brutalmente simples. Você não nasceu devendo nada a ninguém. Você foi ensinado a se sentir em dívida desde cedo. Seja grato, retribua, não decepcione, não vire as costas, não magoe ninguém, não desagrade. E sem perceber, você transformou sua vida em um campo minado, onde cada decisão precisava passar pelo filtro da expectativa dos outros. Você passou a medir suas escolhas pelo medo de decepcionar alguém, a dosagem do que você sentia pelo medo do que iam pensar, a intensidade dos seus sonhos pelo entendimento alheio. E enquanto isso, você se afastava cada vez mais de si mesmo. Você começou a viver como se fosse um projeto coletivo, como se sua vida estivesse sempre em votação, como se você tivesse que prestar contas de tudo que deseja, sente, quer e deixa de querer. Mas deixa eu te dizer algo que dói ouvir, mas liberta de vez. Ninguém sente suas dores por você. Ninguém vive seus medos por você. Ninguém enfrenta seus demônios por você. Então, por que continuam exigindo tanto controle sobre o seu caminho? Você não deve explicação por mudar. Você não deve justificativa por se afastar. Você não deve presença por hábito. Você não deve respostas para quem nunca te escutou. Mas mesmo assim, você continua se sentindo culpado. Culpado por colocar limites. Culpado por priorizar sua paz. Culpado por dizer não. Culpado por escolher a si mesmo. E isso acontece porque fizeram você confundir amor com obrigação, amizade com dívida, família com prisão emocional. Só que chega um momento em que esse peso fica insuportável. E talvez esse momento seja agora. Talvez você esteja cansado de se explicar, cansado de tentar ser compreendido, cansado de carregar expectativas que nem são suas, cansado de viver em função do que os outros acham que é melhor para você. E esse cansaço não é fraqueza, é despertar. Porque quando você cansa o suficiente, você começa a enxergar. Enxergar que muita gente se aproximou de você não por amor, mas por conveniência. Não por cuidado, mas por utilidade. Não por admiração, mas por necessidade. E quando essas pessoas percebem que você está mudando, o discurso muda também. Elas tentam te puxar de volta com culpa, com frases camufladas de carinho. Você está diferente. Você mudou. Você não é mais o mesmo. O que elas realmente querem dizer é: você parou de me servir como antes. E aí você precisa entender algo essencial. Quem se incomoda com sua evolução se beneficiava da sua versão antiga. Quem se irrita quando você impõe limites se aproveitava de você sem eles. Quem acusa você de egoísmo nunca quis que você se amasse mais do que servisse. Você não deve nada a ninguém. Você não deve manter conversas que te esgotam. Você não deve continuar ciclos que te adoecem. Você não deve ficar em lugares onde sua alma não descansa. Você não deve carregar culpas que nunca foram suas. A vida não é uma dívida eterna. Você não precisa pagar com sofrimento o direito de existir. Você não precisa sacrificar sua saúde mental para ser considerado alguém bom. Você não precisa se calar para manter a paz de gente que nunca se preocupou com a sua. E talvez essa seja a parte mais dura de aceitar. Quanto mais você se respeita, mais algumas pessoas se afastam. Mas elas não se afastam porque você é ruim. Elas se afastam porque você não é mais útil do jeito que era antes. E tudo bem. Você não nasceu para ser ferramenta de ninguém.
Não nasceu para ser muleta emocional. Não nasceu para ser abrigo de quem só aparece na tempestade. Não nasceu para viver tentando suprir vazios que não são seus. Você não deve nada a ninguém. E mesmo assim continua sendo alguém de valor. Mesmo assim continua sendo alguém íntegro. Mesmo assim continua sendo alguém digno. Isso não te torna frio, te torna livre. Quando você entende isso, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de se explicar tanto, para de se justificar tanto, para de tentar provar quem é. Você simplesmente passa a ser. E quem quiser entender, que se aproxime com respeito. Quem quiser ficar, que fique por verdade. Quem quiser ir embora, que vá sem te levar junto. Você não deve ficar, você escolhe ficar. Você não deve falar, você escolhe falar. Você não deve ajudar, você escolhe ajudar. E quando você escolhe, a energia muda. E você já sofreu demais por isso. Porque o verdadeiro esgotamento não vem de fazer demais. Vem de fazer para quem não merece. Vem de dar para quem não valoriza. Vem de insistir onde não há retorno emocional, intelectual ou espiritual. Quantas vezes você ficou onde não era bem-vindo só para não magoar? Quantas vezes aceitou menos para não parecer exigente? Quantas vezes se calou para não criar conflito? Quantas vezes se diminuiu para caber? Isso também foi dívida emocional. Uma dívida que nunca foi sua, mas que você assumiu como responsabilidade. A partir do momento que você entende que não deve nada a ninguém, a leveza começa a aparecer. Você sente menos culpa, menos peso, menos pressão, menos medo, menos necessidade de agradar, menos ansiedade de pertencer. Você passa a existir por si mesmo e não por validação externa. Isso assusta muita gente. Porque pessoas que vivem de controle não sabem lidar com quem é livre. Pessoas que vivem de dependência não sabem lidar com quem se basta. Pessoas que vivem de manipulação não sabem lidar com quem não se abala. Mas você não está aqui para ser fácil de controlar. Você está aqui para ser inteiro. E ser inteiro é entender que você pode amar sem se anular. Ajudar sem se esvaziar, estar presente sem se perder, doar sem se quebrar por dentro. Isso é maturidade, isso é força. E talvez alguém já tenha tentado te convencer de que você era ingrato, frio, egoísta ou distante por não aceitar certos jogos emocionais. Mas agora você enxerga. Você não era ruim. Você só estava cansando de ser usado. E isso é humano. O mundo não precisa de mais pessoas quebradas tentando agradar. Precisa de pessoas inteiras que ajudam por escolha, não por culpa. Que amam por verdade, não por medo. Que ficam por vontade, não por obrigação. E agora deixa eu te perguntar algo que você precisa responder para si mesmo. Quem na sua vida te faz sentir que você deve algo simplesmente por existir? Quem te cobra presença como se fosse dívida? Quem te faz sentir culpa quando você se escolhe? Essas pessoas não te amam, elas te controlam. E você está despertando. Você não deve nada a ninguém. E quando você entende isso, você não se torna mais duro, você se torna mais leve. Porque viver sem dívidas emocionais é viver sem correntes invisíveis. Agora, se essa mensagem falou com você de verdade, eu quero que você escreva nos comentários: eu não devo nada a ninguém. Curte esse vídeo se você também está cansado de carregar culpas que nunca foram suas. E se inscreva no canal, porque aqui a gente não te ensina a agradar o mundo, a gente te ensina a se libertar dele.